Oi, pessoal! Vamos continuar? A gente vai falar agora dos 6 meses de idade. Gente, por que os 6 meses é uma fase que traz tantas dúvidas para pais e para mães? Os 6 meses, ele tem muitas questões em relação, a salto de desenvolvimento. É um salto que chama muito, a atenção da gente. Esse neném tá sentando, esse neném tá balbuciando, esse neném tá interagindo muito mais com o mundo ao redor. Esse neném já come, então ele tá em introdução alimentar, E além disso, por ele comer, comidas sólidas, pastosas e sólidas, dependendo da forma como você fizer a introdução alimentar, ele vai ter um pouco mais ou um pouco menos de sólido. Ele começa a ter mais comida no estômago ali. Muitas vezes por mais tempo ele não tem só líquido, muitas vezes ele tem líquido pastoso, muitas vezes ele tem sólido, líquido dentro da barriguinha, então facilita também que ele durma mais horas. Ele já tá com a melatonina funcionando muito melhor, ele já tá muito mais adaptado ao ciclo circadiano, mas existe uma coisa na legislação brasileira que vai acontecer com muitas mães, com algumas aos 4 meses, mas em geral aos 6. Que é a volta ao trabalho. E muitos desses bebês ainda amamentam. E aí a gente tem uma situação em que esse bebê, muitas vezes, ele fazia mamadas durante toda vez que ele acordava durante a noite. Ou ele mamava algumas vezes. E agora ele não tem a presença da mãe. Se a mãe trabalha durante a noite, ou muitas vezes essa mãe tá muito cansada e ela quer mudar a rotina de sono desse neném. E aí o que acontece também em muitos casos, quando a mãe volta pro trabalho, ela quer mudar a rotina do sono do bebê, e ela quer parar de amamentar esse neném. E muitas vezes a mãe, ela quer dar para esse bebê a amamentação, e ela quer dar para esse bebê essa presença junto com o bebê, o máximo de tempo possível. Então ela vai o máximo de dias que ela pode, até a volta dela para o trabalho. E aí o bebê passa por esse salto de desenvolvimento, mais a falta da mãe durante o dia ou durante a noite, mais a transição para um quarto e para um berço, mais parar de amamentar tudo ao mesmo tempo. É muita coisa para um bebê. É muita coisa. Então, eu acho que eu dei um exemplo em alguns trechos da aula, mas eu vou falar novamente. De crianças que eu já acompanhei. Tinha uma menininha e também tinha um menininho. No caso do menininho, a mãe dele trabalhava durante a noite. E esse menininho, ele ainda amamentava, ele ainda mamava, na verdade, em alguns períodos do dia. Não era tão frequente, mas ele dormia com essa mãe. E aí, de repente, essa mãe não estava mais lá. E de repente, ele não tinha mais mamar. E de repente, ele estava desenvolvendo várias habilidades, ele tinha atividades novas e ele só tinha um pai. E naquele momento, a resposta que foi tida é que, ao contrário da mãe, o pai queria que ele dormisse no quarto sozinho. Então imagina, em um dia assim, um tempo muito rápido, 1 a 3 dias, de repente ele não ter mais o peito, ele não poder dormir mais onde ele dormia, e ele não ter mais a mãe. E quando ele era respondido, e ele não era respondido todos os dias a mesma quantidade que a mãe respondia, ele é respondido pelo pai. Gente, esse bebê, um neném, ele chorava tanto, ele teve o emocional dele tão desregulado, ele começou a ter um apego com a mãe, ele começou a ter desespero, ele começou a ficar agressivo. E
A princípio, os pais ficaram preocupados com o estado, né, psicológico daquela criança. E aí, o que a gente fez? A gente conversou com o pai e a gente trouxe ele para dormir num berço do lado do pai. E durante o dia, ele tinha momentos em que ele estava só com a mãe. E ele começou a entender que a mãe, né, ia ficar com ele. Alguns momentos, né, com o pai e com a mãe, alguns momentos com aquela mãe, os momentos mais próximos da mãe. Então ele começou a se acalmar. E a transição foi mais fácil, porque ele deixou de ter que sair do quarto e perder a presença da mãe para ter a presença da mãe em outro horário, apesar de perder num horário que para ele era muito importante, né? E estar no quarto onde ele dormia, mas não ter o TT. Então ele tinha que se adaptar a menos coisas, entende? Então, nos 6 meses, um erro muito comum é a gente tentar fazer todas as transformações de uma vez só. Tem uma outra menininha também que eu acompanhei, que a mãe queria tirar o TT e mudar ela de quarto ao mesmo tempo. E essa neném começou a chorar, ela começou a se desesperar, ela tinha um pouquinho menos de um ano, um pouquinho menos. Ela já não era tão pequenininha. Mas ela começou a se desesperar, ela começou a ficar apavorada, né? E assim, a gente entende, são muitas transformações. E aí o que a gente fez? A gente começou com a mãe para ela escolher uma coisa. E ela escolheu o quarto, né? E aí essa neném se acalmou, ela foi melhorando, assim como o menininho foi melhorando. E aí uma vez que ela já estava há algum tempo dormindo no quartinho, começou um processo gradual de tirar o TT. E aí ela, né, dali a poucos meses, acho 2 ou 3 meses, ela já dormia no quarto e já não estava com TT. O que eu já vi também acontecer? A mãe insistir que sim, ela ia tirar. Ou já vi mãe tentar tirar a fralda de criança maior, né? Tirar o TT e botar no quarto. E ela vai falando pelo menos a fralda e o TT. Pelo menos, né, eram 2 coisas que essa mãe queria tirar. E aí o que aconteceu? Essa criança sofreu muito mais do que tirando uma coisa só. Mas eu preciso, eu não tenho outra opção, eu preciso fazer isso por esse motivo. Então, entendo que em alguns casos a mãe precisa, mas se for o seu caso de precisar, por exemplo, uma mãe está internada no hospital, né? Ela não pode amamentar e o neném precisa dormir sozinho. Eu preciso fazer mais de uma coisa. Então, sabe que vai ser um pouco mais difícil, né? Tenha paciência de saber que vai ser um pouco mais difícil, mas tenha paciência com você de saber que é um período que vai passar. Isso vai passar, tá? Você não precisa ficar se culpando, né? Porque aquilo não tá passando, né? Que você deve estar fazendo do jeito errado. Vai demorar mais. Mas se você puder, faz uma coisa por vez. Vai aliviar o sofrimento do seu bebê. E pode ser, inclusive, mais rápido fazendo por vez. E trazer menos prejuízos emocionais para sua criança, menos prejuízos físicos, emocionais para você também, porque o neném vai estar chorando por mais tempo, protestando por mais tempo, né? Aquela família vai dormir menos, e aí começa a virar um caos, e aí você não fica bem acordado durante o dia, você volta a trabalhar, ou você chega em casa e o seu marido que ficou cuidando da criança não conseguiu dormir bem, ele está estressado, e aí você tem problema de relacionamento. Então, às vezes, vai ser mais rápido tirar um por vez, tá? Então, assim, se lembra sempre, né, o que eu falei na aula anterior. Existem técnicas, eu falei algumas, de transicionar um bebê para o quarto de forma também, né, de uma forma mais sutil, de uma forma melhor. Eu não consigo botar na aula todas as formas, todas as técnicas, porque eu poderia ficar fazendo aula só disso e ter 1 hora, quase 1 hora, né? Se eu fosse fazer realmente com tudo que tem, mais de 2 horas, 2 horas e pouco, né? Isso é uma questão de consultoria. Mas tenta utilizar aquilo que eu já passei, isso vai dar uma diferença muito grande, tá? Tá em uma das aulas anteriores. 6 meses é muito difícil. 6 meses é muito, muito difícil para algumas mães. Mas também tem muitas novidades maravilhosas. E sabe que vai passar. Vai passar. Se você não quer ou não precisa fazer nenhuma mudança, lembra também que o seu autodesenvolvimento, ele passa. Ele passa.
Então, às vezes, o seu bebê tá dormindo no berço ao lado da cama e ele dorme super bem. E aí chega um salto de desenvolvimento de 3, 9, 12, 6 meses e ele passa a não dormir tão bem. E aí você começa a ficar desesperado, achando que seu bebê nunca mais vai dormir bem. Não é uma verdade, né? Em geral, você pode inclusive retornar com ele para o padrão antigo. Então, quando acontece o salto de desenvolvimento, você pode fazer pequenas mudanças, e aí eu não estou falando de transições como eu estava falando novamente, estou falando de adaptar a necessidade do bebê. Então, às vezes o bebê vai te pedir para ficar mais tempo no colo, às vezes ele vai te pedir para ter mamadas mais longas. E às vezes você pode responder essa necessidade e passando o salto, você volta à rotina antiga. Ou você pode passar por uma situação um pouco mais difícil de não transicionar e passar por essa fase e o neném voltar, né, ao que era antes, né? Mas eu mudei, e agora? Não tem problema, você pode voltar de novo pro que era antes, se estava confortável para você, o bebê dormindo, por exemplo, do lado da cama. Mas se lembre que vai passar. Vai passar. Tem alguma dúvida relacionada aos 6 meses? Eu sei que provavelmente vocês têm muitas dúvidas, gente. Eu realmente não consigo entregar tudo que a gente consegue entregar na consultoria e na aula individual, porque, né, tem muita coisa de sono para o bebê, então a gente não consegue atender todas as dúvidas e necessidades personalizadas em uma aula gratuita para mães diferentes, em países diferentes, situações diferentes, mas eu sei que isso já vai ajudar.